Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma videoaula? Nessa videoaula eu quero resolver com vocês os exercícios da quarta semana do PET volume 2 de Física. Belezinha? Então vamos lá! Galerinha, então vamos para a nossa resolução dos exercícios da nossa quarta semana. Nessa semana, o que o PET faz? O PET faz um estudo a respeito do movimento circular. Então ele fala a respeito do movimento circular e sobre a transmissão de movimento circular. E é justamente sobre esses exercícios que nós vamos falar. Olha o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte, ó. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B por meio da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares ômega A, ômega B e ômega R são tais que, então aqui nós temos o esquema. Aqui nós temos a roda, tá? R. Aqui nós temos a catraca B, que vai apresentar uma velocidade angular B, assim como a minha roda vai apresentar uma velocidade angular R. E aqui eu tenho a coroa, que é por onde está sendo transmitida o movimento para a catraca e para a roda por meio dessa corrente aqui. Beleza? Então, quando a gente fala no movimento circular, uma coisa vocês têm que ter em mente. Quando há uma transmissão de movimento por eixo, ou seja, no mesmo eixo, que é o que está acontecendo entre a catraca e a roda, a velocidade angular é a mesma. E quando está acontecendo uma transmissão de movimento por correia ou corrente, a velocidade escalar, a velocidade linear é a mesma. Então, justamente levando em consideração isso que eu acabei de fazer, nós vamos resolver a nossa questão. Então, levando em consideração, pessoal, isso que eu acabei de falar, a gente pode fazer o seguinte, então. A gente pode dizer o seguinte, de cara, tá? Que a velocidade angular de B e a velocidade angular de R são iguais. Por que elas são iguais? Porque há uma transmissão por eixo concêntrico, tá? Então, de cara, você já pode falar que a velocidade angular de B e R são iguais. Agora a gente tem que fazer uma comparação com a velocidade angular de B, que é a catraca, e R, que é a coroa. Para a gente fazer essa comparação, nós vamos levar em consideração a nossa equação. V, que é igual a ômega R, que está na videoaula que eu passei para vocês. Então, ou seja, se você isolar o seu ômega aqui, você vai ver que ele é inversamente proporcional ao valor do raio. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quanto maior o raio, menor é a velocidade angular. Então, como a coroa tem uma velocidade, tem um raio maior do que B, a catraca, então a gente pode dizer com toda certeza que ômega B é maior do que ômega A. Beleza? Então, de acordo com isso aqui que eu acabei de falar, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra A, de amor. Ômega A é menor que ômega B, que é igual a ômega R. Belezinha? Pessoal, nossa segunda questão continua nesses nossos estudos a respeito do movimento circular e ela fala o seguinte, ó. A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo, o ponto O. O ponto B dista 1 metro de O e o ponto A 0,5 metros de O. Então a gente tem aqui os pontos A e B e todos esses pontos, o A e o B, estão girando em torno do ponto A. Então, ou seja, a gente já sabe de cara que tem uma transmissão por eixo concêntrico. Beleza? Então, de cara, eu já posso falar para vocês o seguinte, que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Ponto. Aí agora aqui, ó, sabendo que a polia gira com frequência de 10 Hz, pede-se, olha a letra A, o período de rotação de cada ponto. Então a gente sabe o seguinte, que o período ele é o inverso da frequência. Então a gente tem o seguinte, que T é igual a 1 sobre F. O que isso significa? Isso significa dizer o quê? Que T é igual a 1 sobre 10. Ou seja, T ele é igual a 0,1 segundos. Essa é então a nossa resposta. O que isso significa dizer? Isso significa dizer o seguinte,
que a cada 0,1 segundo, essa engrenagem dá uma volta completa. Beleza? Pessoal, na nossa letra B, o que ele quer saber? A velocidade escalar de cada ponto. Então, ou seja, ele quer saber a velocidade escalar do ponto A e a velocidade escalar do ponto B. Para a gente encontrar essas velocidades escalares, a gente vai utilizar a relação V, que é igual a 2πrf. Então, vai ficar V, que é igual a 2π vezes o raio, tá? Estou levando em consideração primeiro o ponto A, que é de 0,5, vezes a frequência, que vale quanto? Que vale 10. Então, V vai ser igual a quanto? 2 vezes 0,5 dá 1, vezes 10 dá 10. Então, vai ser 10π metros por segundo. Essa é a velocidade linear, a velocidade escalar do ponto A. Vou fazer a mesma coisa agora para o ponto B. Então, para o ponto B, a gente vai utilizar a mesma relação. V é igual a 2πrf. Então, vai ficar V, que é igual a 2π vezes o raio, a distância que ele está, que é de 1 metro, vezes a frequência, que é 10. Então, V vai ser igual a quanto? 2 vezes 1 dá 2, vezes 10 dá 20. Então, isso aqui vai ser 20π metros por segundo. Então, são essas as velocidades escalares, as velocidades lineares do ponto A e do ponto B, beleza? Pessoal, na letra C, o que ele quer saber? Na letra C, ele quer saber a velocidade angular de cada ponto. Então, como eu falei para vocês, como eu tenho aqui uma transmissão de movimento por eixo concêntrico, ou seja, tanto o ponto A quanto o ponto B estão girando em torno do mesmo eixo, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Então, eu posso dizer com toda certeza que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. E isso aqui vai ser igual a quanto? A 2πf. Então, a velocidade angular de A, que é igual à velocidade angular de B, vai ser igual a 2 vezes π, vezes a frequência, que vale quanto? Vale 10. Então, a gente tem aqui uma velocidade angular que é de 20π radianos por segundo. Essa é, então, a nossa resposta. Então, a velocidade angular tanto de A quanto de B é de 20π radianos por segundo. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão fala o seguinte: pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com... Então ele quer saber qual que é a relação entre a frequência e a velocidade angular dessas rodas, do pai e do filho. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que levar em consideração. Como eles estão andando com a mesma velocidade, um ao lado do outro, a gente pode dizer com toda certeza que a velocidade do pai é igual à velocidade do filho. Beleza? E a gente sabe que para encontrar essa velocidade, a gente vai fazer V é igual a 2πrf. Beleza? O R representa a roda, tá? O raio da roda, e o F representa as frequências de rotação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar essas duas equações. E ainda vai ficar 2πrp, que é a roda do pai, vezes a frequência Fp, que é a frequência da roda do pai. Isso aqui vai ser igual a 2πrf vezes ff. Tá? O F representa o filho. O 2π com 2π eu posso cortar. Então, ou seja, a roda do pai não é o dobro da roda do filho, então eu posso dizer o seguinte, que 2R vezes Fp é igual a R vezes FF. Um é o dobro da outra. Então, o que eu posso fazer? Posso cortar o raio. Corto o raio com raio. Então, vai ficar 2Fp é igual a FF. Então, a frequência da roda do pai é igual a metade da frequência da roda do filho. Então, ou seja, a gente já pode escolher aqui uma alternativa com base em quê? Com base na frequência. Beleza? Mas vamos levar em consideração também a velocidade angular das rodas. Para a gente encontrar essa velocidade angular, pessoal, eu vou continuar utilizando a mesma relação. Como as velocidades lineares, as velocidades escalares são as mesmas, a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui
que a velocidade do pai é igual à velocidade do filho. Então, eu tenho que ômega R do pai, tá? É igual a ômega F vezes RF do filho. Beleza? Então, ômega P, que é a velocidade angular do pai, é igual a 2 vezes R, vezes 2R é igual a ômega F vezes R. O que eu posso fazer? Corto o raio com o raio. Então, eu posso dizer o seguinte, que ômega P é igual a ômega F dividido por 2. Ou seja, tá? Tanto a velocidade angular quanto a frequência de rotação das rodas é metade. Beleza? Então, ou seja, a frequência da roda do filho é metade da frequência da roda do pai e a velocidade angular da roda do filho é metade da velocidade angular da roda do pai. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra A. Beleza? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos a correção desses exercícios e a gente volta numa próxima videoaula para falar sobre a 5ª semana do PET volume 2. Belezinha? Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. What you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.